Mas, de qualquer forma, o que ficava claro no Brasil é que, na segunda parte dos anos 90, o Brasil teve uma elevada necessidade de recursos externos. Só para dar um número, o Brasil precisava, em 98, o Brasil tinha um déficit em conta corrente. Ou seja, entre o que o Brasil vendia para o exterior e aquilo que ele comprava, ficava devendo em 98 33 bilhões de dólares, mais ou menos, 33 bilhões de dólares. Por outro lado, o Brasil, e aí também está no juro da dívida, tudo está lá dentro dos 33. Por outro lado, o Brasil tinha que pagar, naquela época, 98, mais ou menos 36, 37 bilhões de dólares em amortizações da dívida, de médio e longo prazo, o que dava 73, 74 bilhões de dólares. Ou seja, que o Brasil precisava. Não? E quase não, nessa época ainda não tinha muito investimento direto estrangeiro. Não, um pouquinho depois aumentou bastante. Mas o Brasil precisava, então, no ano 98, quase 72 bilhões de dólares para fechar suas contas. Dividido 12, significam 6 bilhões de dólares. Isso quer dizer que o Brasil tinha que pegar no exterior, todo mês, para fechar suas contas, 6 bilhões de dólares. Seja o setor público, seja as empresas, não? Seja o importador, mas alguém tinha que pegar quase 6 bilhões de dólares. Isso criava, digamos, uma forte pressão no mercado de câmbio brasileiro. Não? Ou seja, além de chuva, a gente precisava de dólar na economia brasileira. Tinha muito pouco. Essa era uma das razões da fragilidade externa brasileira. O que dizia é o seguinte, o que a teoria vai te dizer é, bom, se está tendo uma escassez de dólar, o Brasil tem que ajustar o comportamento da economia para gerar mais dólares. Ou seja, você precisa, o pessoal chama de ajuste externo. Ou seja, você precisa comprar menos do exterior e vender mais para eles. Exportar mais e importar menos. É uma forma que você tem, não, de ajustar. Porque a dívida externa é contratual. Não? A dívida externa é um contrato. Você pegou dinheiro e assinou um contrato que vai pagar. Você pode dar um calote, tudo bem. Não? A Rússia deu um calote, a Argentina deu. Mas se você não der calote, tem que pagar. E os juros da dívida externa também são contratuais. Tem que pagar. Ou pagar ou dar um calote, vai dar uma moratória. Então o Brasil nunca deixou de pagar. Nesses anos todos o Brasil pagou. Então o tema era ajustar as contas externas brasileiras. Um outro problema brasileiro era o problema fiscal. O problema era que o governo brasileiro tinha aumentado muito os gastos públicos a partir basicamente de 95. O aumento do gasto público no primeiro mandato do Fernando Henrique foi muito associado a políticas sociais. Aumentou bastante o gasto público associado a políticas sociais. Tá? Então, como o Brasil não se financiava mais emitindo moeda, ou seja, antigamente, até 94, você como financiava o gasto público? Se precisava de dinheiro, o pessoal do Tesouro pedia ao presidente do Banco Central, pedia ao Banco Central, que emitisse moeda. E com essa moeda você pagava os gastos públicos. Não? Pagava funcionário público, não? O salário da gente, pagava os juros da dívida, pagava os fornecedores públicos, fazia obra de infraestrutura e tudo. Mas o problema é que a partir de 94 isso acabou. Você não expande mais, não cria mais moeda para pagar os gastos públicos. Em consequência, o Brasil tinha de duas uma. Ou tinha que aumentar a arrecadação tributária, para cobrir esse aumento de gasto público, ou tinha que aumentar o endividamento. Não tinha outra coisa. O problema é que o Brasil tinha aumentado muito o endividamento nessa época, e isso também tinha levado a que a relação dívida pública, a dívida do setor público em relação ao PIB fosse muito elevada. Isso era visto como um fator de risco. Especialmente no sentido de que, se isso continuasse aumentando do jeito que ia, em algum momento o setor público brasileiro, o governo brasileiro, não ia pagar a dívida. Então, era o outro foco de problema, que era o problema da fragilidade fiscal. Eram os dois grandes calcanhares de Aquiles da economia brasileira nessa época. Então, o que se segue
Basicamente aí tem um ano que é a ruptura, que está no ano 99, o ano 99 é o ano da ruptura. Então o Brasil muda a política econômica, não? Vai ter uma mudança radical. 99 é o ano que começa o segundo mandato do Fernando Henrique, não? É o ano da mudança. Então você muda a política econômica passa a ser com taxa de câmbio flutuante. Você tinha câmbio fixo, passou a ter câmbio flutuante depois da crise de começo de 99. A política monetária foi feita de uma forma diferente, foi feita basicamente para combater a inflação, usando a taxa de juros. Não? Ou seja, o pessoal chamou a esse regime de política monetária de regime de meta de inflação. Não? Foi implementado no 1º de julho de 99. E apareceu um novo regime fiscal em que você procurava ter superávit primários, ou seja, fazer que a arrecadação tributária fosse maior que os gastos públicos, não? Um pouco para reduzir a relação dívida pública-PIB. Tá? Então, esse tripé de política econômica foi inaugurado em 99 e está vigente até hoje. Não? Ou seja, o Fernando Henrique acabou o mandato, o Lula foi eleito e foi mantido o mesmo tripé, o câmbio flutuante, a política monetária está voltada para a meta de inflação e o regime fiscal não, visa basicamente reduzir a fragilidade fiscal, ou seja, gerar superávit primário para reduzir a relação dívida pública-PIB. O que a gente vê é que, do ponto de vista do ajuste macroeconômico, do ponto de vista digamos, de reduzir essas duas fragilidades, esse tripé de política econômica teve sucesso. Então a gente vê quando aqui tem as transações correntes, o saldo de transações correntes, não? É um pouco a diferença entre exportações e importações, não tanto de bens e serviços, tudo junto. Então aqui está também os juros da dívida, remessas ao exterior. Você vê que o saldo que era muito negativo, sei lá, em 98 menos 33 bilhões de dólares deficitário, o Brasil começa a reduzir o déficit das transações correntes e a partir de 2003 a gente tem superávit nas transações correntes. Isso é provocado por dois mecanismos. Um, porque a taxa de câmbio aumenta, o valor do dólar aumentou muito. E outro é porque a economia cresceu pouco nesse período também. Ou seja, com isso as importações cresceram pouco. Ou seja, os dois mecanismos que a gente tem para ajustar o setor externo foram um baixo crescimento e uma desvalorização, um aumento da taxa de câmbio. Mas de qualquer forma foi positivo. Necessidade de financiamento externo. Você vê que o Brasil, que precisava 78 bilhões de dólares em 99, em termos desse conceito definido aí de financiamento externo, ele vai caindo e cai para um montante de 21 bilhões de dólares, quase 22 bilhões de dólares em 2004. Ou seja, você vê que o Brasil, a fragilidade externa brasileira é reduzida ao longo do período. Isso é provocado por dois mecanismos. Um, porque a taxa de câmbio aumenta, o valor do dólar aumentou muito. E outro é porque a economia cresceu pouco nesse período também. Ou seja, com isso as importações cresceram pouco. Ou seja, os dois mecanismos que a gente tem para ajustar o setor externo foram um baixo crescimento e uma desvalorização, um aumento da taxa de câmbio. Mas de qualquer forma foi positivo. Necessidade de financiamento externo. Você vê que o Brasil, que precisava 78 bilhões de dólares em 99, em termos desse conceito definido aí de financiamento externo, ele vai caindo e cai para um montante de 21 bilhões de dólares, quase 22 bilhões de dólares em 2004.